Seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou Márcio Castelo Branco. Vamos aqui ouvir o pastor Caio Fábio a respeito deste fenômeno que pastores protestantes estão se tornando católicos. Se inscreva no canal e ative as notificações. Presbiteriano. Caio, é o seguinte, o meu pastor presbiteriano se tornou católico. Não foi qualquer pastor, hein? Não foi esses pastorezinhos da Universal, foi um presbiteriano. Diz que voltou à igreja de Roma por ter concluído ser ela a única e verdadeira após ler a Bíblia, ler teólogos contemporâneos, ler a história da igreja, principalmente a patrística. Ele era um pastor. A patrística é demais, viu? Quando o cara começa a estudar, é muito difícil ele não virar católico. De tanto conhecimento e pregava tão bem. Por que isso, Caio? Será que esse modismo norte-americano começa a dar as caras agora também no Brasil? Me explica isso, por favor. Não é o modismo norte-americano, é que as igrejas evangélicas ficaram tão podres, ficaram mais podres do que a igreja católica. É. Óbvio que o Caio Fábio não vai reconhecer as questões teológicas que fazem com que a Igreja Católica seja verdadeira. Não. A culpa não é, né? O motivo não é porque a Igreja Católica é verdadeira. Não. É por causa das igrejas protestantes que são falsas. É igual aquele torcedor fanático de time de futebol que quando o time dele perde, nunca é porque o adversário é melhor. Não. O time dele sempre perdeu para ele mesmo. O time nunca foi superado pelo adversário. Claro, a linha de raciocínio do Caio Fábio é desse jeito, né? Que diga-se de passagem, o Caio Fábio é muito inteligente. Eu conheço ele há mais de 10 anos, não pessoalmente, mas eu conheço ele aqui no YouTube há mais de 10 anos. Então, eu tenho amigos nos Estados Unidos que passaram a se congregar na igreja católica porque não suportavam mais nenhuma igreja evangélica. Cara, não dá para frequentar. Provavelmente, os amigos dele não viraram católicos porque não suportavam mais o protestantismo, as igrejas evangélicas. Não foi por causa disso. Foi porque realmente encontraram a plenitude da verdade na igreja católica. Tá? Só que o Caio Fábio ele não pode reconhecer isso. Tá, mas 97% das igrejas evangélicas americanas não dá para frequentar. É política ou então idiotice. É a pregação de gente com coração de pedra. Gente que não se converteu. Eles só pregam moral, só pregam pinto, pepeca, ódio a qualquer coisa que não seja macho e fêmea convencionais. Não vou tirar a razão dele, né? Muitas igrejas evangélicas, realmente, os pregadores só sabem pregar isso. Os caras parecem que são fissurados em questões sexuais, né? É homossexualismo, é sexo, bebidas. Meu Deus do céu, os caras não sabem pregar, né? O evangelho para eles foi reduzido a isso, né? A moralidades, que na verdade essa moralidade pode ser dividida em 5 áreas: bebida, sexo, homossexualismo, política e roupa, né? E palavrão, pronto, né? Se o cara não fala palavrão, se o cara não é homossexual, se o cara não é de esquerda, se o cara não veste roupa vulgar, né, mulher, então tá salvo. O cristianismo foi reduzido a isso para muitos pregadores. As 5 solas da moralidade. Do Trump, ou então apologetas do uso de armas, da guerra, das soluções das bravatas e dos enfrentamentos, tudo isso do púlpito. Por isso também tem tanto pastor se enforcando. É um monte de revoltados que subiram no púlpito para mandar todo mundo pro inferno. Se matando nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tendo mais esperança na igreja, se matam. Tem outros que não tendo mais esperança na igreja evangélica ou protestante, estão mudando para a igreja católica e não é de hoje. Já tem pelo menos uns 25 anos que isso vem acontecendo nos Estados Unidos. E agora, com muito mais
frequência, não é modismo. É gente dizendo, bom, entre ficar... Do you love Gantt charts? Here's how easily you can build one in ClickUp. Com o péssimo e o ruim, eu vou ficar com o ruim. Foi gente que entre escolhas preferiu essa. Quem são essas pessoas? São pessoas religiosas, como o seu pastor. Mais uma vez, ele é incapaz de aceitar que o cara saiu do protestantismo porque descobriu no catolicismo as verdades teológicas, históricas. O cara, quando começa a estudar Eusébio de Cesareia, Orígenes, Santo Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Santo Irineu de Leão, Pápias, o cara começou a estudar a patrística e começou a perceber o quê? A sucessão apostólica é algo verdadeiro, entendeu? Santo Irineu de Leão dizendo que Pedro e Paulo pregaram em Roma, Eusébio de Cesareia dizendo que enquanto Mateus escrevia o evangelho na língua dos judeus, Pedro e Paulo estavam ali fundando a igreja. Santo Irineu de Leão vai falar que aquela igreja romana, aquela igreja mais antiga que era presidida na terra dos romanos. Santo Inácio de Antioquia vai falar que onde está o bispo esteja a multidão, onde está Cristo está a igreja católica. Os caras começam a se aprofundar nos estudos teológicos de verdade e começam a perceber que a igreja católica, esta igreja católica que nós temos hoje, estava lá nos primórdios do cristianismo. E eles não abandonam o protestantismo porque a igreja se corrompeu. Não é por isso, é porque eles encontram no catolicismo aquela verdade que eles estavam procurando. Aí o que é que eles vão fazer? O que é que muitos protestantes vão fazer? Vão demonizar o estudo teológico. Estudar teologia é besteira, esse negócio de estudar história é besteira, isso é conhecimento carnal, filosofia é conhecimento carnal, esse negócio de estudar patrística é besteira. Por quê? Porque eles sabem que os caras, quando começam a estudar de verdade, eles vão encontrar essas coisas que foram suprimidas. Sucessão apostólica, Pedro e Paulo em Roma, entendeu? O papado do Pedro lá em Roma, que eles dizem que não aconteceu. E quando os caras começam a estudar a história, começam a ver, né, a questão dos sacramentos que oferecem a graça. E eles começam a pensar, poxa, então quer dizer que lá no cristianismo primitivo era assim, então essa igreja estava lá, então era ela. Eu fui enganado. Aí eles começam a inventar um monte de desculpas. Não, olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Quem são essas pessoas? São pessoas religiosas, como o seu pastor. Aí vai começar a desqualificar a pessoa que se converteu. Se converteu porque é um religioso. Essas pessoas utilizam a palavra religião, a palavra religioso, de uma forma pejorativa. Por quê? Porque são ignorantes e preconceituosos. Eles nem sabem o que significa o religare, a religião. O termo religião não é uma coisa ruim. Foram eles que odeiam a teologia, que odeiam os estudos. Eles é que transformaram a palavra religião numa coisa ruim. Da mesma forma que tem muitas pessoas hoje em dia que, quando você fala de política, elas já acham que é uma coisa ruim. Política é uma coisa ruim, dinheiro é uma coisa ruim, capitalismo é uma coisa ruim, empreendedorismo é uma coisa ruim. Por quê? Porque são pessoas preconceituosas. Religião não é uma coisa ruim, dinheiro não é uma coisa ruim, política não é uma coisa ruim. Entendeu? Religiosas que fizeram um bom curso de teologia, que esperavam que a reforma protestante tivesse a essa altura já transformado a igreja protestante e a igreja evangélica em alguma coisa melhor. Mas ao contrário, a igreja reformada, de um lado, não tem fé nenhuma em coisa alguma, é uma igreja sem fé, uma igreja de saduceus. Bem, se ele mesmo está dizendo que a tal da reforma não tem fé nenhuma, eu fico me perguntando que espírito foi esse que inspirou Lutero.
Veja, a Igreja Católica foi fundada por Deus, aí de repente se corrompeu, Deus levantou Lutero e Lutero reformou a igreja e se corrompeu de novo. Poxa, então por que Deus levantou Lutero se a igreja ia se corromper de novo, ia ter que levantar outro reformador e milhões de reformadores? Não faz sentido, né, cara? Ou então é uma igreja de ortodoxias empedradas, da vara, conforme eu acabei de descrever. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo é essa loucura. Politicamente vendidos para quem dá mais, verdade, comprometidos a defender a causa de Mamon em nosso favor e também comprometidos em defender todo aquele governante que cumpra a pauta moral da religião, a saber, pinto na pepeca, pepeca no pinto. O que sair disso a gente abomina, e o presidente que dê força para essa agenda, ele vai começar a criticar, né? Ele não vai mencionar o Bolsonaro, mas ele vai deixar aquele lado esquerdista dele falar mais alto e vai abominar a direita, né? Não que eu venha aqui defender Bolsonaro, porque eu não defendo nenhum desses caras. Que tem nessa simplificação que eu acabei de fazer a expressão das outras coisas que vêm a reboque, e agora para piorar, são também pessoas que odeiam a preservação do meio ambiente, odeiam, porque dizem que a preservação... Ah, meu Deus do céu, na cabeça dele, o cara virou católico por causa de tudo isso. Não foi porque descobriu as verdades teológicas, não. Ah, que enrolação, que dificuldade de aceitar a verdade. Do meio ambiente é coisa de comunista, que quem defende a criação de Deus é comunista. Vocês já viram isso? Realmente, quem acha que defender o meio ambiente é coisa de comunista é um doido da cabeça. E tem muito crente que acha isso mesmo, né? Quando você começa a defender o meio ambiente, quando você começa a defender o direito dos trabalhadores, né? Enfim, quando você começa a defender o óbvio, a dignidade humana, tem um monte de crente doido que já começa a te chamar de comunista. Enfim. Foi isso. Aí tem gente que, sendo tão religiosa como era o seu pastor, ele não consegue ir lá para casa dele. Sim, o pastor estudou teologia dogmática avançada, estudou Bíblia, estudou história, estudou filosofia. O pastor se tornou um cara extremamente inteligente e abandonou a igreja por causa disso. Não foi porque a igreja católica é verdadeira. Ficar sozinho, tempo, aumentar e aprofundar a sua consciência em fé fora das muralhas da religião. Ele não sabe viver fora das muralhas do santuário, da paróquia. Aí ele, se ele for estudar a patrística é toda feita de santos católicos, que os protestantes... Nem todos os pais da igreja eram santos, tá? Também respeitam e até reverenciam. Quando eu digo que eles não eram santos, não estou dizendo que eles eram canalhas. Eles não foram canonizados, nem todos foram canonizados. Como pessoas de alta espiritualidade, dedicação. Tem alguns que são lindos na espiritualidade deles. A maioria dos protestantes nem sabe o que é a patrística, sejamos sinceros. Vieram descobrir um dia desses. Quando eu digo um dia desses é porque eu tô nesse negócio de apologética, de estudar teologia desde 2014. Em 2014 eu não via nenhum protestante falar em patrística. Eu comecei a ver mesmo eles propagarem alguns pais da igreja de 2017 para cá, certo? E eram católicos, afastados muitas vezes do cotidiano católico, isolados nos monastérios ou nos seus lugares de meditação. Santo Irineu de Leão, ele realmente, Santo Irineu, ele entrou na igreja. Eu acho que Santo Irineu de Leão, ele entrou na renovação carismática. Oraram lá nele, ele se converteu.
recebeu a efusão, foi para uma paróquia, né? Se batizou, virou católico, virou um dos maiores teólogos de todos os tempos, escreveu a história eclesiástica. Aí quando ele escreveu a história eclesiástica, ele pensou, quer saber? Já escrevi aqui a minha história eclesiástica, eu vou sair da igreja católica. Eu vou sair, vou me afastar. Vou sair, vou ficar só em casa. Eu vou me desparoquiar. Desparoquializar. Olha o que ele está dizendo aqui. Dados muitas vezes de dedicação. Tem alguns que são lindos na espiritualidade deles. E eram católicos. Afastados muitas vezes do cotidiano católico, isolados nos monastérios. Os pais da igreja eram afastados do cotidiano católico. Deve ser. Tanto é que alguns eram bispos, né? Alguns eram padres mesmo. Tinha alguns leigos, tinha. Mas a maioria eram bispos. Santo Irineu de Leão, que foi um bispo. Inácio de Antioquia, que foi bispo. São Policarpo, bispo. Nós temos também o Orígenes. Temos o Pápias. Nós temos o Eusébio, que foi bispo. Eles não eram católicos, não? Olha a nova desculpa. Os pais da igreja, nós temos que assumir que os pais da igreja eram católicos, mas estavam meio afastados. Sim, com certeza. Nem eles acreditam nisso. Ou nos seus lugares de meditação produziram algumas das literaturas devocionais, espirituais e de psicologia espiritual mais belas que a igreja já produziu, ou os vinculados à igreja. Então eu entendo quando ele, sendo religioso, diz: não aguento mais, porque pelo menos eu vou ficar num lugar que não é uma avacalhação geral como é a igreja evangélica. Eu vou ter um papa que é o Francisco, não é o Malafaia, nem o Macedo. Nossa. Eu vou ter colegas de ministério que conhecem teologia, pelo menos a gente conversa. Não vou ter essas antas que não sabem de nada, não estudam nada na igreja reformada. Convenhamos, é verdade. Ainda são mais cultos, mas nos outros ambientes são pessoas que não enxergam um palmo adiante da cara. Nunca estudaram teologia. Se você chegar numa igreja dessas aí, meu irmão, uma igreja evangélica dessas de esquina, tem gente lá acreditando que a terra é plana. Tá certo? Tem gente lá que acredita que a vacina não presta. Teologia séria, filosofia nenhuma, cara. Nunca estudaram teologia séria, filosofia nenhuma, psicologia alguma, antropologia da religião nenhuma, religião comparada nenhuma, história da igreja do princípio até agora nenhuma. Ele citou algumas disciplinas teológicas. Vou deixar uma dica para você. Não ganho nada com isso, tá? Letra Capital, uma editora, onde você pode comprar os livros do Dom Estevão Bittencourt, onde tem antropologia teológica, patrística, direito canônico, espiritualidade, cano bíblico, várias disciplinas da teologia. Teologia fundamental, teologia dogmática, tudo bem? Que é a sistemática, né? Só que o protestantismo chama de sistemática, o catolicismo chama de dogmática. Fica lá para você, né? Não vou colocar o link aqui, pesquisa aí Letra Capital, clique lá no Mater Ecclesiae e você vai encontrar livro de teologia sensacional, doutrina social, páginas difíceis do evangelho, muitos livros incríveis. Aí o cara olha e diz: bom, eu vou me tornar católico. Bom dia, vamos lançar essas cobranças ainda hoje? Bom dia, chefe, deixa comigo. É preciso... E eu não concordo, porque eu não concordo nem com alguém que diga: eu vou entregar a minha vida à religião reformada ou protestante. Eu admito que o cara queira assim, fez tudo que ele soube, tudo que ele aprendeu, é tudo que ele tem. É melhor ter isso do que não ter coisa alguma. É melhor, muitas vezes melhor.
Mas melhor seria se ele aprendesse o Evangelho e não se tornasse um soldadinho de chumbo da religião. Até porque o único que conhece o Evangelho é o Caio Fábio e todo mundo que pensa como ele. Quem discordar 1 centímetro do Caio Fábio significa que não conhece o Evangelho. Só o Caio Fábio conhece. Qual a diferença do Caio Fábio para as igrejas protestantes? Nenhuma. É o maior papa da história da humanidade. É o maior papa, é o papa dos papas. É o papão, é o papa superior. É o papa da minha igreja. Eu sou o papa de mim mesmo. Eu sou o papa da existência. Eu sou o papa filosófico. O papa dos papas. Quem discordar de mim, sinto muito, não conhece o Evangelho. Só conhece o Evangelho quem pensa como eu. Como muitos se tornam. Mas quem é engessado é a religião, hein? Vão para o seminário super quebrantados, saem de lá uns orgulhosos, vaidosos. Os caras acreditam que quem pensa como eles não conhecem o Evangelho. Desculpa, quem discorda dele, se você pensar 1 milímetro diferente deles, você não conhece o Evangelho. Mas os outros é que são orgulhosos. Arrogantes, isso eu estou falando de seminários presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas e congregacionais e outros grupos históricos assim. E no meio pentecostal é tudo muito fraco, a teologia é nenhuma. Verdade. Nenhuma. Não conheço gente aqui no Brasil, conheço fora do Brasil, teólogos pentecostais, sério, que em geral são pessoas que estão praticamente fora da igreja. Porque dentro da igreja, os que estão e têm consciência das coisas, estão calados porque precisam do salário. Porque os que não precisam do salário abrem a boca e são expulsos, ou então se retiram, de moto próprio. Agora, pobre do seu pastor. Eu tenho pena dele, mas acho, sinceramente, que dependendo da relação dele com a Igreja Católica, no mínimo ele vai ter colegas mais cultos. Com relação às idolatrias católicas, a maioria dos padres católicos lidam com aquela idolatria toda apenas como cultura, como folk religion. É um axioma. A maioria das idolatrias, na cabeça dele existe idolatria. Não precisa de uma comprovação argumentativa, não precisa de um silogismo, não precisa de um argumento lógico, não precisa de evidência teológica. Não. Eu simplesmente abro minha boca e digo: a maioria daqueles vagabundos que moram ali, eu nem sei se eles são vagabundos, mas eu afirmo. E quando eu afirmo, eu já inculco na cabeça das pessoas que eles são vagabundos. A maioria desses vagabundos favelados, a maioria nem são. A maioria desse pessoal que mora aí são um bando de bandidos. A maioria nem são. Mas eu afirmo de um jeito que eu não preciso provar. Eu não vou citar o nome dos padres. O Caio Fábio, como eu disse, eu conheço o Caio Fábio há muito tempo. Ele sempre tem essa mania. Eu não vou citar o nome deles, porque são muitos, porque eles me procuram para conversar, tal, eles compartilham coisas comigo. Mas eu não vou citar, é sempre aquele clima de mistério. É igual os segredos do Vaticano. No Vaticano tem muitos segredos que se você conhecesse, você iria ficar abalado. Mas espera lá, se é segredo, como é que você conhece? O Caio Fábio sempre tem essa mania. Eu conheço eles, que eu não vou citar. Porque são figuras. Tem aí para todo lado, gente legal, importante, gente da... É igual aquele menino adolescente do ensino médio, né? Fiquei com uma menina lá, fiquei com outra, porque eu não posso falar o nome. A Cúria, o próprio Papa Francisco, ele lida com os santos e santas da Igreja Católica como uma tradição.
fazendo lá uma curadoria dessa história, mas para ele é folk religion. Quando ele se ajoelha para orar, é com Jesus que ele fala. Olha, ele entendeu! Ele entendeu que a imagem é uma representação, né? Tanto é que Jesus, quando pregava no templo de Jerusalém, tinha lá diversas imagens e Jesus nunca se incomodou com isso. E o pensamento que orienta a vida dele é esse evangelho que eu prego aqui. Se eu e o Francisco teríamos tudo para ser grandes amigos. Claro. Se eu fosse um sacerdote católico metido em algum fórum especial da igreja que tivesse... Mas é aquela coisa, quando o Papa Francisco criticar o aborto e dizer que o aborto é nazismo com luvas brancas, eu não ia falar por causa do algoritmo. Quando o Papa disser isso, aí automaticamente, claro, o Papa não entendeu o evangelho, porque o Caio Fábio defende essas coisas. E é como eu disse, no primeiro ponto que um destoa de mim, se destoar de mim num centímetro, já não entendeu o evangelho. Então provavelmente para o Caio Fábio, o Papa Francisco não entende o evangelho quando o assunto é aborto. Reuniões do Vaticano, a gente ia acabar ficando íntimos, eu e ele. Claro. Porque eu sei no que ele crê. Eu tenho amigos pastores na Argentina que foram amigos de oração dele, amigos de estudo bíblico, amigos de... Eu tenho amigos também que eles brincaram com Joseph Ratzinger na escola. Os meus amigos são inteligentes, viu? Eu tenho um amigo que ele é filho de uma pessoa que foi filho de outra pessoa, que foi cunhado de outra pessoa, que se voltar no tempo, estudou lá em Roca Seca com Santo Tomás de Aquino. É sério. E eu nem vou falar do meu amigo que é filho de uma mulher que, se você volta no tempo na família dela, ela conheceu Santo Inácio de Antioquia. Mas eu tenho esse amigo, é porque eu não posso falar aqui, né? Eu não posso aqui entregar tudo. Café da manhã, que sabem como ele é e no que ele crê. Esse meu amigo lá de Santo Tomás, ele comia cuscuz no castelo de Roca Seca. Santo Tomás. Santo Tomás escreve na Suma aqui, ó. Questão 49, sobre o mal. E o meu amigo lá com café, cuscuz, tal, Santo Tomás tomando café e escrevendo aqui. Gente boa esse meu amigo. Quando ele faz a gestão do Vaticano, o Vaticano é um grande museu, é um grande Louvre da religião. É um Louvre da religião. A maioria dos templos católicos são museus, são... Caio Fábio é uma figura, cara. Eu não tenho raiva do Caio Fábio. Museus da arte católica, cheia daquilo ali. O povo Principalmente quando ele começa a falar de aliens, né? Disco voador, essas coisas. é que vai, beija o pé do santo, pra lá, pra cá, faz oração, mas a maioria dos padres que tem algum conhecimento teológico já passaram dessa há muitos anos e creem só em Jesus e no Evangelho. Óbvio. Não pula esse vídeo. Não vou pular só porque você quer. Para você aprender inglês no Cambly, pula para cima. Agora, é ordem deles não desconstruírem a crença das pessoas. Porque o que eles dizem é eles não vão entender, são anos e anos e anos. Mas para quem tem mais proximidade, mais intimidade, mais amizade, mais maturidade, eles contam a história toda, vão contando como é. E tem muita gente que vai entendendo e vai se convertendo de verdade. Eu estimulo alguém aí, vai para a igreja católica, meu filho. Não, assim como eu não digo vai para a igreja evangélica, eu não digo vá para a igreja católica, eu digo deixa Jesus entrar no teu coração, deixa o evangelho crescer em ti. O santuário de Deus é você, deixa a palavra botar raízes em você. E aí você vai ver. O santuário de Deus é em ti. Mas se você interpretar a Bíblia um versículo diferente dele, aí você já não é o santuário de Deus. Porque se você discordar do reverendo Caio Fábio,
que você pode entrar e sair de qualquer lugar, porque nenhum deles tem importância. Assim como Jesus entrava na sinagoga, saía da sinagoga, entrava no templo, saía do templo, embora ele próprio e depois os apóstolos dele viessem a associar a sinagoga, com todas as perseguições religiosas que faziam, à sinagoga de Satanás, tão opressivas que eram. E o templo, vieram a dizer que era um lugar onde ofereciam sacrifícios a demônios, porque eram demônios que o ofereciam, diz Paulo aos Coríntios. E Jesus, indagado sobre o templo, disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e isso não faz falta para nada. Então o Francisco é um curador do Vaticano, que é um grande estado museu da história católica, com suas ramificações em toda a terra. Mas ele é um cara que, se vocês o vissem sentado aqui no jardim de casa, sem ninguém, só nós conversando, vocês iam ficar escandalizados de ver a nossa intimidade teológica, de pensamento, de discernimento. Vocês iriam ficar chocados, e como eu disse, eu não estou supondo, eu sei que é assim. Claro. Sei que é assim. E pega esse teu recorte, esse recorte de hoje, dessa tua pergunta, manda para o teu pastor. E diz para ele que eu teria muita alegria e prazer em conhecê-lo. Seria para mim uma grande honra se ele viesse ao Papo de Graça e contasse aqui para mim quais foram as razões que o levaram. Ele acabou de dizer quais foram as razões. Já está duvidando das razões? A ir para a igreja católica. E eu faria mais ainda, se adiante ele quisesse. Eu gostaria de fazer uma live com ele. Um ex-pastor presbiteriano que se tornou católico, eu não sei se tornou sacerdote, ele não diz aí, provavelmente seja só membro da Igreja Católica. Gostaria de conversar com ele. É uma coisa rara no Brasil, mas que está ficando comum nos Estados Unidos. Por isso que você disse essa moda americana. Não é moda não, é por causa dos modos dos evangélicos, que está uma coisa intragável. Até demônio está se retirando por dizer: essa casta é mais forte do que a minha. Tem demônio saindo. Cara. Tem demônio dizendo: meu Deus, essa casta não sai nem com jejum nem com oração. A casta desses crentes não dá nem para eu entrar, porque já está lotado. O demônio está desistindo da parada. O demônio está desistindo de entrar na igreja dos crentes porque está lotada, está ocupada de Beelzebub lá dentro. O Corinthians está bravo porque o demônio. Pior ainda. Demônio que é coisa fácil, eu não estou querendo fazer muito esforço, né? Bem, é isso. Eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, ajude o canal a crescer para que eu traga mais conteúdos de apologética católica, sem discussão, sem briga, de maneira descontraída. E é isso, tá? Fique com Deus, com Nossa Senhora. E eu vou ligar aqui pro meu amigo que era amigo de Santo Tomás de Aquino lá em Roca Seca. Abraço.